Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Pedágio eletrônico Free Flow. Você já ouviu falar sobre ele? Sabe como é que funciona? Aguenta mais aí que depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Pessoal, o pedágio eletrônico Free Flow já é uma realidade aqui no Brasil há algum tempo. Já existe a instalação e a operação em alguns estados, como por exemplo Rio de Janeiro, Santa Catarina. Recentemente chegou aqui no estado de São Paulo. E a tendência certamente é chegar a vários estados brasileiros, se não todos. Então, em mais um vídeo aqui do canal, eu fiz aqui um compilado, um resumão da legislação que trata sobre o tema, trazendo os principais pontos para que você possa entender melhor a respeito desse sistema. Principais legislações sobre o pedágio eletrônico Free Flow. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 115, parágrafo 10 e 209-A. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito que está fresquinha, quentinha. Estou gravando esse vídeo aqui uma semana depois da publicação desta resolução, que é a 1013 de 2024. Essa resolução revogou a 984 de 2022, que era anterior, que tratava sobre o tema. Esta resolução, então, ela dispõe sobre os sistemas de livre passagem, o Free Flow, em vias urbanas e rurais. Resolução do CONTRAN 985 de 2022, aqui no caso, tratando especificamente da ficha de fiscalização do artigo 209-A. Essa resolução é aquela que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Resolução do CONTRAN 973 de 2022, em especial os anexos 3 e 4, que versam sobre sinalização vertical de indicação e sinalização horizontal, respectivamente. Essa resolução CONTRAN é aquela que institui o regulamento de sinalização viária. A resolução CONTRAN 920 de 2022, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não meteorológicos de fiscalização nos termos do parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, embora não esteja constando no slide, existe uma outra lei muito importante, que é a Lei 14.157 de 2021, que foi a lei que trouxe a possibilidade de implantação do sistema de livre passagem, o Free Flow. Mas antes de tudo, você precisa saber o que é o Free Flow. E eu trouxe aqui o conceito que está presente na própria Resolução 1013 de 2024, que diz que é o conjunto de procedimentos e sistemas que permite a cobrança de uso de vias urbanas ou rurais por meio de pedágios eletrônicos, sem necessidade de parada ou redução de velocidade dos veículos, dispensados o uso de praças de pedágio ou barreiras físicas, na forma disciplinada pela Resolução 1013 de 2024. Então, conforme você já até conhece por aí, certamente, o Free Flow é a instalação de sensores, de câmeras, que permitem ali a identificação do veículo logo que ele passa por aqui, para que haja uma posterior cobrança da tarifa de pedágio. Tudo isso de forma eletrônica. Quais são os requisitos para o funcionamento do Free Flow? Antes de iniciada a operação, o sistema Free Flow deve ser homologado pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme especificações em normativo específico. Ao contar da publicação do normativo específico, existe o prazo de 180 dias para que o sistema seja homologado junto ao Senatran. Esse normativo específico, pessoal, pelo menos até a data de gravação deste vídeo, eu não tenho conhecimento de que ele foi publicado. Então esta resolução está regulamentando esse sistema, mas está dependendo ainda de uma normativa especial pela Secretaria Nacional de Trânsito. Aqui tem uma informação importante, olha. Os sistemas Free Flow que não forem homologados dentro do prazo previsto não poderão ser utilizados para os fins previstos no artigo 115, parágrafo 10 do Código de Trânsito Brasileiro e impedirão a lavratura de auto de infração de trânsito. Mas o que diz o artigo 115, parágrafo 10 do CTB? Vamos ver agora. Diz que o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. E o parágrafo 10 diz que o CONTRAN estabelecerá os meios técnicos de uso obrigatório para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo sistema de livre passagem. Esse parágrafo foi incluído pela Lei 14.157 de 2021. Então é a isso aqui que a resolução está fazendo referência. Retornando, os órgãos ou concessionários com circunscrição sobre a via deverão implantar e manter placas de sinalização vertical de indicação nos principais acessos e ao longo da via, para garantir ao usuário a informação de que o local é dotado de sistema Free Flow. Então, em toda via urbana ou rural que exista a implantação, a operação do sistema de livre passagem Free Flow, se faz obrigatório que haja a instalação de placas indicativas, conforme vocês viram aqui, ó, tanto nos acessos como também ao longo da via. Tudo isso para poder evitar que o usuário seja pego de surpresa, digamos assim. A sinalização ela deve obedecer ao disposto nos anexos 3 e 4 da Resolução 973 de 2022, aquela que, conforme eu disse, instituiu o regulamento de sinalização viária.
Aqui nós temos alguns exemplos de sinalização. Isso aqui, pessoal, é o que está no anexo da resolução 1013 de 2024. Eu apenas repliquei por aqui para que vocês vejam melhor como deve ser essa sinalização. Algumas a gente já até costuma ver aí, normalmente em rodovias, que são essas placas indicativas aqui, ó, essas placas azuis. Aqui nós temos também a sinalização horizontal, tá vendo? Ela pode ser feita aqui no solo, uma pintura aqui no asfalto, para poder melhor identificar que aquela via é dotada de pedágio eletrônico. E agora, como que vai funcionar a questão da identificação veicular para a cobrança do pedágio? Para efeitos de cobrança pelo sistema de livre passagem ou free flow, a identificação dos veículos se dará de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, pela placa de identificação veicular, pela classificação veicular. Essa classificação veicular, a resolução diz que é o tipo do veículo para a devida cobrança. Então, a depender do tipo do veículo, nós sabemos que a cobrança da tarifa é diferenciada. E também pelas imagens do veículo. Os caracteres da placa serão verificados através do OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Pessoal, esse sistema aqui é o mesmo presente nos medidores de velocidade, que o pessoal costuma conhecer como radar, aquele que faz ali a medição de velocidade do veículo, que esteja acima ali do limite estabelecido pela via. Então, é o mesmo sistema, ele vai fazer a leitura da placa e ali vai gerar uma imagem, neste caso aqui do Free Flow, para a cobrança do pedágio. Ou por imagem ou vídeo da passagem do veículo, sendo obrigatório que o proprietário mantenha as placas em condições de visibilidade e legibilidade. As imagens deverão permitir a visualização panorâmica do veículo, então não pode ser uma imagem muito restrita. E a placa de identificação veicular no momento da passagem pelo pedágio eletrônico. Nos casos de combinação de veículos, exemplo carreta, bitrem, etc., a identificação se dará pela placa da unidade tratora, por exemplo, o popular cavalinho. Então essa é uma informação muito importante. Recebeu aí uma autuação pelo artigo 209A, que é essa de deixar de realizar o pagamento da tarifa de pedágio, a gente vai ver um pouco mais sobre a infração mais para frente, saiba que, se for combinação de veículos, a identificação tem que se dar pela placa da unidade tratora. Aqui trouxe uma questão interessante a respeito do armazenamento das imagens. Os órgãos ou concessionárias com circunscrição sobre a via deverão, pessoal, é ato vinculado, deverão armazenar as imagens captadas pelo pedágio eletrônico por no mínimo 90 dias contados da data da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico. Exemplo, passou e realizou o pagamento posterior normalmente dentro do prazo, tranquilo, 90 dias já pode excluir essa imagem. Mas tem um outro prazo aqui que é de 5 anos nos casos de ocorrer a infração de trânsito prevista no artigo 209A do CTB. Então, por exemplo, passou, deixou de realizar o pagamento dentro do prazo, que vai gerar a infração. Neste caso, o órgão concessionário deve armazenar as imagens por no mínimo 5 anos. Em relação ao pagamento da tarifa, como que vai funcionar? A resolução diz que será concedido o prazo de 30 dias para o pagamento da tarifa a contar da data da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico. Aqui foi uma alteração bem importante, pessoal, porque a resolução anterior, que era 984 de 2022, estabelecia o prazo de 15 dias. Já essa 1013 estabeleceu o prazo de 30 dias, ou seja, acabou duplicando aí o prazo e considero até melhor para o usuário das vias. Se a data limite de pagamento cair em dia não útil, será prorrogado até o próximo dia útil. O pagamento deve ser realizado por qualquer canal válido de recebimento disponibilizados pelo órgão ou concessionária. Pessoal, a resolução ela não detalha muito que canais serão esses válidos de recebimento. Eu acredito, por exemplo, que uma das formas de pagamento será para quem utiliza ali o tag, seja da Connect Car, seja do Sem Parar, para que continue realizando o pagamento através da sua fatura. Por isso que é muito importante ficar atento às informações constantes nas placas. É lá que vai dizer como deve ser paga a tarifa daquela via em que você está transitando e que tem aí a instalação do Free Flow. É direito do usuário a disponibilização em formato digital de seus registros de passagem em pedágios eletrônicos e as situações de pagamento, que devem ser disponibilizados de forma concomitante pelos meios digitais ofertados pela Senatran. É isso mesmo que você leu, ofertados pela Senatran. Calma que eu já vou explicar melhor. Pelo próprio órgão ou concessionária com circunscrição sobre a via e pelos canais válidos de recebimento. Pessoal, por que eu citei aqui Senatran? Porque o objetivo trazido aqui nessa resolução é que haja uma integração entre o sistema e o usuário, aquele que usa o aplicativo da carteira digital de trânsito ou o sistema de notificação eletrônica, que por ali ele seja notificado, ele saiba informações a respeito da passagem do veículo dele pelo sistema de livre passagem, o Free Flow. Olha só que interessante. Então, a você que é usuário do aplicativo da carteira digital de trânsito, saiba que a intenção é exatamente essa, que através ali do aplicativo, na palma da sua mão, você tem informações a respeito dos pedágios Free Flow que você acabou passando com o seu veículo.
Agora vamos falar a respeito da infração de trânsito. O que vai acontecer àquele usuário que deixar de realizar o pagamento dentro do prazo? Neste caso, pessoal, o condutor estará sujeito à infração prevista no artigo 209A do CTB, que é evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento, mas neste caso acabamos entrando aqui na segunda parte do artigo, que é ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida. É uma infração de natureza grave, atribui 5 pontos ao prontuário da CNH, tem como penalidade multa no valor de R$ 195,23 e essa infração ela é de responsabilidade do condutor. A infração será verificada por meio de sistemas automáticos não metrológicos, conforme regulamentação pela Resolução CONTRAN 920 de 2022. Sistemas automáticos não metrológicos, pessoal, como o próprio nome diz, são aqueles sistemas que não precisam de aferição pelo Inmetro. Simplesmente a instalação, ele gera imagens, assim como é utilizado aí para o avanço do sinal vermelho, infração de transitar na faixa exclusiva de ônibus e muitas outras. O pagamento da multa não desobriga o usuário de realizar o pagamento das tarifas devidas resultantes da passagem pelo pedágio eletrônico. Então não imagine que se você sofrer essa autuação do artigo 209A, basta você realizar o pagamento que ela vai acabar aí isentando você de pagar as tarifas pendentes por aquela passagem. Não imagine isso. Você vai sim ter que realizar o pagamento das tarifas devidas. Algumas outras informações a respeito da infração de trânsito. Isso aqui está presente lá na ficha do artigo 209A, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que foi alterada de acordo com essa resolução 1013. É muito importante você dar uma verificada por lá depois. Quando que se deve considerar a data da infração? No 31º dia da data de vencimento do prazo do pagamento da tarifa. A hora da infração, 0 hora do 31º dia da data de vencimento do prazo do pagamento da tarifa. E o local da infração? Local da instalação do pedágio eletrônico no qual não houve o pagamento da tarifa. E a competência para a autuação será do órgão ou entidade de trânsito municipal, estadual ou rodoviário, obviamente, de onde houver a instalação daquele sistema Free Flow. O campo de observações do auto infração deverá conter a data e hora da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico, no qual não houve o respectivo pagamento da tarifa. Pessoal, essas informações são muito importantes, principalmente para quem atua na área de defesa de condutores, que é o meu caso. Pegou lá o auto de infração, pegou a notificação, verifique se está correspondendo a essas exigências aqui da Resolução 1013. E já partindo para o final do vídeo, pessoal, algumas informações finais. A Resolução no CONTRAN 1013 de 2024, ela está vigente desde o dia 16 de outubro de 2024, que foi a data de publicação no Diário Oficial da União. Então já está valendo. Eu estou gravando esse vídeo aqui uma semana depois da publicação desta resolução. Deverão ser disponibilizados ao usuário canais para contestação das passagens ou dos valores cobrados que julgarem devidos. Todavia, o registro de contestação não interrompe o prazo para pagamento da tarifa, garantidos os direitos de defesa prévia e recursos no caso de infração de trânsito. E essa última aqui é uma observação minha. Ao receber uma notificação de autuação ou penalidade pela infração do artigo 209A do CTB, essa aqui relativa ao pedágio eletrônico Free Flow, verifique se a situação infracional e todas as exigências estabelecidas pela resolução estão sendo cumpridas. Caso contrário, recorra. É seu direito. E por ser algo novo, pode ser que surja assim ali algumas nulidades, algumas irregularidades até que o sistema realmente esteja totalmente pronto para poder fiscalizar esse tipo de infração. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, foi um resumão, mas se você quiser ler a resolução na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se sim, eu peço que você me ajude. Deixa aí o teu like, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações, porque aqui tem vídeo novo toda semana. E eu também te convido a me seguir no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários, seja no feed, seja no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!